Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na nossa vida hoje. Mais um primeiro domingo do mês. E hoje é dia de EBD com a Lei! Sim! E eu tenho uma novidade. A partir desse mês, nós vamos ter Escola Bíblica Dominical todos os domingos. Esse meio de comunicação aqui é justamente para te ensinar, para te ajudar, para colaborar com a sua leitura bíblica, com o seu devocional diário. E nada melhor do que termos mais vídeos por mês justamente sobre esse tema, concorda? É claro! Então toda quinta-feira nós vamos ter vídeos aleatórios de temas diversos e todo domingo nós vamos ter vídeos do EBD com a Lê a partir desse mês. Ai, tô empolgada. E na aula de hoje nós vamos falar talvez do assunto que eu mais estava esperando. Vamos falar de textos e contextos. Nós já começamos a conversar sobre isso lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui. Por lá a gente sempre troca bastante ideias bacanas também. Então vale a pena você me seguir por lá e por aqui. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso aí, vamos pra aula. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser um pouco mais densa, um pouco mais profunda. Então, prepara aí o seu material, o seu caderninho, a sua bíblia e bora! Eu separei aqui, pra gente falar sobre esse assunto, 3 textos bíblicos muito conhecidos que fora de contexto podem ser interpretados de maneira equivocada. Eu, por muitas vezes na minha vida cristã, ouvi pregações que envolviam esses textos e quando eu ia examinar, quando eu ia na minha leitura, no meu devocional, de acordo com o meu decorrer na caminhada, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Bom, como eu disse, né, hoje a aula vai ser mais densa, então eu tô aqui com a minha bíblia e meu caderninho. Bom, o texto que eu vou começar é o texto que eu acho que é o mais conhecido da Bíblia toda. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, seja cristã, não seja, independente, quando fala de Bíblia, lembra desse versículo. Se você sabe que versículo é esse, antes de eu falar, já deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu quero saber se você também sabe. Sim, é o versículo do Salmo 23, né, meu povo? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem nunca ouviu esse versículo antes? E qual casa de vó, de tia, não tem uma plaquinha bem ali na entrada com esse versículo? E a pessoa equivocada, a pessoa isolada, lê esse versículo dessa maneira mesmo, como a gente está acostumado a ouvir ele, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, quando a gente analisa o texto no hebraico e realmente a sua origem, a gente percebe que na realidade não era isso que estava escrito ali. O que acontece? Que se você analisa esse versículo separadamente, de maneira isolada, o que você percebe? Que ele tem um foco específico numa coisa material. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Nada material, nada dos meus sonhos, dos meus propósitos, dos meus objetivos, todos eles vão ser cumpridos porque o Senhor é meu pastor. É como se o fim fosse a pessoa, correto? Correto. Mas na realidade, esse versículo ele tem uma vírgula, vamos dizer assim. Na realidade, o que esse versículo queria dizer no original? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Vocês percebem o tamanho da diferença de nada me faltará e de Ele não me faltará? Pois é, porque na realidade, Davi, que foi quem escreveu esse salmo, o que ele estava querendo dizer ali naquele momento? Que Deus era o seu pastor, o Senhor era o seu pastor, e Deus não faltaria na vida dele. Deus sempre estaria presente. Vocês entendem? Isso muda tudo, porque mesmo quando alguma coisa me falte, Deus não me faltará. E na realidade, o que a gente está acostumado a interpretar é o contrário. Deus está comigo e por isso nada vai me faltar. Mas na realidade é o oposto, porque Deus sempre está comigo e independente se tem algo faltando, Ele continuará comigo. Ele nunca me faltará. Deu para entender? Pois é, esse é o primeiro texto bíblico que eu escolhi para a gente poder debater, então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha disso, se você já tinha pensado sobre isso. E para ajudar a gente nessa questão desse termo, eu vou chamar um convidado especial que vai começar a fazer parte dos nossos quadros aqui, que é o professor Antônio. E ele vai ajudar a gente a descobrir qual o termo do hebraico, como que era esse versículo no original e o que aconteceu na tradução dele para o português, que esse sentido original se perdeu. Vamos lá? Professor Antônio!
Bom dia, meu nome é Professor Antônio. Diz assim o Salmo 23 na sua totalidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos ler o primeiro versículo. No hebraico, no original, diz assim: Adonai Roi Lo Ehessar. Então, quando ele fala que o Senhor é meu pastor, a palavra nada não tem no hebraico. Então, essa palavra nada não existe no hebraico. Então, vamos ler como se essa palavra nada não estivesse aqui, para você entender como é que ficaria o texto. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem que não me faltará? As coisas? Não. Quem não me faltará? Ele. Independente se eu tenho as coisas ou não, ele não me faltará. Você vai perceber que no versículo 4, ele diz assim, na segunda parte, ele fala assim, porque tu estás comigo. Ou seja, independente das coisas que estão acontecendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, se você começar a ler o Salmo olhando só para o Pai, você vai perceber que você não está só mais. Então, essa palavra nada não existe no hebraico. E o Velho Testamento todinho foi escrito no hebraico. Se você tiver dúvida, estude o hebraico, Porque no hebraico a gente vai ver que tem muitas coisas que foram adicionadas que não é do contexto bíblico, é do contexto humano. Então, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Um grande abraço, até a próxima aula. Obrigada, professor Antônio. Vocês viram isso? Vocês entenderam? Porque realmente, gente, tudo muda quando a gente vai a fundo e entende realmente o original daquele termo, o original daquele texto, da onde que ele surgiu, da onde que ele veio. Isso muda totalmente a nossa cabeça e a atmosfera do que a gente está vivendo, beleza? Obrigada, professor Antônio! Pra quem não sabe, gente, o professor Antônio é o meu pai. E o nome dele é Williams Antônio, tá bom? Por isso que é professor Antônio. Que safada genial. Vamos pro próximo texto. O próximo texto que eu escolhi é muito conhecido também. E ele faz até um complemento ali com o Salmo 23, que foi o que a gente citou primeiro. E esse texto, inclusive, já falei sobre ele nos meus stories lá no Instagram essa semana. E é o texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos por partes, tá? Eu, quando era pequena, ouvi esse texto várias vezes e ele fez muito sentido pra mim na época. Me fez realmente entender o que era prioridade na minha vida, e a prioridade era buscar o que vem do alto, era buscar o que vem de Deus pra minha vida. Eu sempre tive problema com esse texto. Por quê? Porque eu sempre li ele de maneira equivocada. Eu sempre li ele de maneira errada. Por quê? A Bíblia que eu utilizava tinha uma versão, uma tradução, um pouco parecida com o Salmo 23, vou dizer assim. Porque na realidade, a versão que eu utilizava estava escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês percebem que existe uma diferença gigantesca entre todas as demais coisas e todas estas coisas? Se você percebe essa diferença, coloca aqui embaixo pra mim qual é essa diferença. Porque na realidade, eu entendia inicialmente que todas as demais coisas são muitas coisas. Pode ser os meus sonhos, podem ser os meus objetivos pessoais, podem ser as minhas metas, o que eu quero, o que eu não quero, coisas materiais, coisas da vida, pode ser tudo, todas as demais coisas. É como se fosse realmente todas as demais coisas. E na realidade,
quando a gente vem para uma versão bíblica um pouco mais fiel a realmente a sua tradução original, a gente entende que esse texto ele fala: buscar primeiro a Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas estão nos apontando coisas específicas. E quais são essas coisas específicas? O contexto nos diz. Quando a gente fala de contexto, a gente sempre tem que partir do macro pro micro, não o contrário. Então vamos lá. Quando a gente pega o Evangelho de Mateus, que é o livro todo onde está esse versículo, tá? O livro de Mateus é um dos evangelhos, primeiro ponto. O que é um evangelho? É um livro bíblico do Novo Testamento, ou seja, depois de Jesus, que os apóstolos escreveram para contar as suas experiências com o Mestre. Eram discípulos de Jesus que escreveram, deixaram ali relatado os atos e acontecimentos de Jesus, tá bom? Então, se você quiser saber o que foi a vida de Jesus aqui, o que ele fez, o que ele não fez, leia os evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no primeiro vídeo desse quadro, que eu já deixei tudo linkado aqui em cima, ó, tá tudo aqui a playlist pra você ir lá conferir. No primeiro vídeo, eu te expliquei que é uma dica, né, muito legal você começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. Então, partindo do pressuposto que você já entendeu o que é o evangelho de Mateus, que é onde está esse versículo, a gente vai pro capítulo 6. O capítulo 6 de Mateus é quando Jesus entrega ali muitos ensinamentos sobre várias coisas, tá? São instruções gerais sobre vários aspectos. Por exemplo, nesse mesmo texto, Jesus nos ensina como fazer o nosso devocional, Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, ter ali o nosso momento de relacionamento com Deus. Jesus também nos ensina a oração do Pai Nosso, que é tão conhecida, tá nesse capítulo. Jesus também nos ensina sobre o jejum, quais são os critérios para se fazer um jejum que realmente seja agradável ao Senhor, que realmente tenha sentido. E Jesus termina esse capítulo nos falando um pouquinho sobre ansiedade, sobre nos guardar das preocupações futuras, sobre nos guardar da ansiedade. Por quê? Porque Deus cuida dos lírios, Deus cuida dos pássaros. E no final das contas, se Deus cuida deles, por que não cuidaria de nós, né? Então Jesus ele traz essa perspectiva de que Deus cuida de você. E você não precisa estar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que você vai comer, o que você vai vestir, porque Deus está com você em todos os momentos. Então, voltando um pouquinho, até mesmo pro versículo 1 do Salmo 23 que a gente já comentou. E quando você lê o versículo 33 isoladamente, sem entender tudo isso, sem ter passado por todo esse contexto, você pensa nisso de uma maneira totalmente diferente. Você nunca vai relacionar o versículo 33 isoladamente com a associação que Jesus fez. Não andar ansioso, realmente entregar tudo e buscar primeiro a Deus, porque todas aquelas coisas que estão descritas naquele capítulo vão ser acrescentadas se você fizer isso. E quais são essas coisas, Letícia? Essas coisas são o que você vai comer, o que você vai vestir, a sua estatura, ou seja, o seu crescimento. Tudo isso não tem que preocupar o seu coração, porque estas coisas vão ser acrescentadas se você buscar o Senhor, se você entender o que realmente é a prioridade. E a prioridade é o Senhor. Deu a entender o tamanho da diferença de você ler esse versículo isolado, sem buscar entender um contexto maior que está por trás de tudo isso, que Jesus nos deixou ali um ensinamento incrível, maravilhoso. Inclusive, o meu versículo favorito desse texto não é o 33, é o 34, que eu vou deixar aqui para você. Pois é. Então, no final das contas, eu espero que você tenha entendido essa diferença e deixa aqui pra mim se você entendeu, o que você entendeu. É importante que você interaja com a aula, porque isso aqui é uma aula, correto? Correto. Então, se você participa da aula, você lembra da aula. Então, interaja comigo, tá? Pode ser pelo YouTube mesmo, deixa um comentário, pode ser lá no Instagram, você escolhe, tá bom? Mas é importante que você participe, porque isso ajuda a gente a fixar o entendimento, tá bom? E toda vez que você for ler a Bíblia, a partir desse momento, você vai se lembrar de que não é correto ler só um trecho ou ler só aquilo que te agrada. Ah, eu acredito na Bíblia, mas eu acredito só numa parte. Não existe isso. Ou você realmente entende todo o sentido que aquilo ali te traz e todo o ensinamento completo, ou você não precisa ler. Ou é melhor você não ler, tá bom? Porque estar equivocado é complicado. Por isso é importante a gente tentar ser o mais fiel possível ao realmente o significado original do que aquilo queria dizer pra nós. Beleza? Vamos pro último finalizar o nosso vídeo? O último texto que eu escolhi também diz respeito ao contexto e essa questão das palavrinhas, tá? Esse texto, inclusive, é muito utilizado em muitas pregações,
por muitos pregadores, por muitas pessoas, que é... Tô com a minha Bíblia aqui, não vou colar. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse versículo, sou mais que vencedor, a gente escuta desde que a gente se entende por crente. E não é à toa, né? Quem que não quer ser mais que vencedor nas coisas da vida, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, se tem um versículo que nos garante de alguma forma que a gente vai ser mais que vencedor em alguma coisa, a gente tem que se apegar a ele, né? Por isso que esse texto é tão conhecido. Só que é aí que tá. Porque tem uma palavrinha que a gente precisa prestar atenção nesse texto. Mas em todas estas coisas... Lá vamos nós pro estas de novo, né? O que esse estas está querendo nos mostrar? Que existe um contexto também. E quando a gente parte do macro pro micro, novamente, a gente vai entender que Romanos, que é onde está esse texto, é uma das cartas paulinas. Uma das cartas de Paulo para a igreja. E essa carta em específico foi entregue à igreja de Roma. A igreja que estava situada em Roma. Ok? Partindo do pressuposto que a gente já entendeu isso, para quem estava sendo escrito, qual a época, quem foi que escreveu, a gente vai para o que esse capítulo completo está querendo nos falar. O capítulo 8 de Romanos fala sobre várias coisas, várias instruções. Fala sobre questão de santificação, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Fala sobre as nossas dificuldades, as nossas lutas momentâneas que vão gerar para nós glória eterna. Fala sobre vida no Espírito, fala sobre esperança. Tem um versículo que também é muito controverso, é aquele versículo que todo mundo conhece também, sobre todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que na verdade não é exatamente isso que quer dizer. Então vai lá dar uma lida, vai lá entender exatamente o que está querendo dizer esse contexto. E, finalizando o capítulo, Paulo traz algumas instruções, falando sobre se Deus é por nós, quem será contra nós, falando um pouco sobre perseguições, porque realmente os apóstolos naquele momento estavam passando por muitas perseguições dos judeus, dos romanos. Era necessário trazer esse tipo de instrução para que a igreja não esmorecesse, né? Para que a igreja entendesse que sim, vai ser necessário passar por esse momento complicado para que a mensagem do evangelho continue, permaneça e seja passada adiante. Então, Paulo termina o capítulo falando um pouco sobre isso. E aí ele vem com um versículo pré-parte mais importante desse capítulo, na minha opinião, que é a parte que fala do amor, né? Que nada nos separará do amor de Deus. Tudo está também no capítulo 8 de Romanos. Então, gente, leia o capítulo 8, porque, meu Deus, né? O que seremos de nós, cristãos, sem o capítulo 8 de Romanos? Mas vamos lá para o texto que nos interessa, né? Ele fala, mas em todas estas coisas. E o que é estas coisas? Esse texto, esse versículo, que é o versículo 37, ele vem depois do 36. Ah, vá, né? O versículo 36 fala, e um pouco antes também fala que quem nos separará do amor de Cristo, no versículo 35, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a gente vai ser livre da morte por Jesus? Está querendo dizer que a gente vai ser vencedor em qualquer coisa porque nós estamos em Cristo? É difícil a gente fazer do micro macro, entende? Porque na realidade, o que está querendo dizer? Estas coisas, mas em todas estas coisas. Quer dizer que não importa se você vai ser afligido por conta do evangelho, não importa se você vai ser, não importa se você vai morrer, se você vai sofrer, se você vai ser torturado. É nesse sentido que esse texto traz. Não importa, no final das contas, você que está em Cristo, você que foi amado por Jesus, vai ser mais que vencedor, entendeu? Olha a diferença de você pegar um texto isolado e se considerar mais que vencedor em qualquer coisa na sua vida, do que você entender que você vai ser mais que vencedor, porque mesmo se você morrer por Jesus, mesmo que se você sofra por Jesus, mesmo que o seu propósito ele exija que você rompa barreiras, que você... Enfim, independente do que você for passar, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o amor dele alcance outras pessoas, independente disso,
Nisso você vai ser mais que vencedor, porque o nome de Jesus vai estar sendo conhecido, porque a vontade de Deus vai estar sendo estabelecida, e é nesse sentido que você vai ser mais que vencedor. Deu para entender a grande diferença desses dois termos, desses dois pensamentos? E, gente, tá na Bíblia, sabe? Então, assim, quando você ouvir algum pregador, alguém falar, tipo, uma pregação incrível, maravilhosa, meu Deus, que ministração foi essa? Antes de você enxergar dessa forma, você tem que entender que textos isolados não montam pregações. Textos isolados não vêm de Deus, porque se fosse assim, a Bíblia seria uma grande caixinha de promessas. Lembra disso? A gente todos os dias ia tirar um papelzinho, ler um versículo isolado, interpretar da maneira que a gente gostaria, no mood que a gente tivesse naquele dia. Cada mood ia ser uma interpretação diferente. Então, assim, no final das contas, tudo vai depender da sua disposição e realmente do seu relacionamento com Deus para que a sua interpretação seja fiel o máximo possível ao que as escrituras realmente nos trazem. Beleza? Além desses três, existem milhares de outros. Inclusive, eu listei vários. Mas eu queria trazer hoje aqui alguns dos mais conhecidos e encurtar também, porque esse vídeo já ficou muito longo, né? Mas esses três textos é muito importante a gente entender da maneira correta o que realmente eles estão querendo dizer, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha participado dessa aula, então eu espero que você tenha deixado aqui seu comentário, que você tenha interagido de alguma forma para que você sempre se lembre, todas as vezes que você for ler a Bíblia, que você sempre se lembre de analisar o contexto. Ai, Letícia, mas é muita coisa que eu preciso ler. Meu Deus, esse capítulo tem 50 versículos. Se tem 50 versículos, é porque os 50 versículos são importantes. Não é só o que fala do amor de Deus que é importante. Não é só o versículo que te garante alguma coisa em seu benefício que é importante. Na realidade, o fim das coisas não é você. Pois é, gente, porque realmente não é. O começo das coisas e o fim delas sempre vai ser o Senhor, sempre vai ser Jesus, sempre vai ser o nosso Deus. E a Bíblia é assim. O começo e o fim dela é sobre Jesus, é sobre quem Ele é sobre o que Ele fez por nós, é sobre o que Ele conquistou naquela cruz. Então, tente entender que você precisa ler tudo, que você precisa entender tudo, que você precisa buscar mais, que você precisa se aprofundar muito mais. E quanto mais você entra, mais você quer permanecer. Quanto mais você busca, mais você quer continuar buscando. Porque isso aqui é um poço sem fim de vida, E, cara, é isso. Ah, Letícia, mas eu tenho dificuldade de entender, de interpretar. Cara, todo mundo tem dificuldade com alguma coisa na vida, entende? E o mais importante é que você busque superar essas dificuldades. Ore, busque em Deus, busque no Senhor esse entendimento. A vontade dele é que você saiba o que está escrito aqui, que você viva o que está escrito aqui. Então ele vai te ajudar, não é possível. E se você tiver alguma dificuldade que você, meu Deus, Letícia, eu não consigo, me chama, vamos se ajudar, sabe? Eu já falei isso aqui, eu não sou teóloga, eu não sou tipo uma sabichona bíblica, eu não sou. Porém, eu gosto de ler, eu tenho facilidade, eu amo a palavra de Deus. Essa minha caminhada é uma caminhada de 24 anos nessa presença, nessa busca. Então, assim, a gente pode se ajudar, porque eu sei que da mesma forma que eu tenho dificuldade com muitas coisas, você também tem, e a gente pode trocar, e essa troca vai nos fazer crescer e nos levar mais longe, tá bom? Eu sei que essa aula ficou gigantesca, mas eu espero que você entenda realmente o que ela quer dizer. Eu espero que você entenda realmente o sentido disso aqui. E a gente vai se encontrar domingo que vem na próxima aula, tá? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura bíblica. Tô muito empolgada para essa aula porque ela vai ser bem prática. Preparei inclusive um material muito legal para que você consiga entender um pouco melhor como que ela funciona, para que você se situe um pouco melhor sobre o que cada livro vai falar. É isso. Tá? Então fique atento, se inscreva no canal, me siga no Instagram e tamo junto, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Te encontro na próxima aula. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até mais.